jurados. Boa tarde, excelentíssimos colegas. Boa tarde. Penso, logo existo. Acho que muitos de nós nessa sala já ouvimos essa expressão. Já ouvimos este que se chama princípio fundamental de toda a certeza racionalista. Penso, logo existo. Este princípio é de um filósofo francês, René Descartes. O modo como ele chegou até esta conclusão é muito curioso, porque ele chegou a esta conclusão partindo de uma dúvida, mas não é de uma dúvida qualquer, de uma dúvida radical, ou aquela que os filósofos chamam de dúvida hiperbólica. Descartes duvidou inicialmente das suas sensações de conhecer o mundo, porque, segundo ele, as sensações enganam sempre. Duvidou da realidade externa e da realidade interna e justificou isso através do argumento dos sonhos. Ele disse que os pensamentos que temos enquanto estamos acordados nos podem ocorrer também quando estamos a dormir, sem que, neste caso, nenhum dos dois seja verdadeiro. Duvidou da certeza advinda das entidades matemáticas, através do argumento do gênio maligno. E sabem, finalmente, do que ele não duvidou? René Descartes não duvidou que estava a duvidar. E este é o princípio básico. A realidade disse a René que tu estás a duvidar porque existes. Por isso, duvido, logo existo. Visto que duvidar é uma forma de pensar, penso, logo existo. Então, quando nós pensamos, a realidade nos diz que nós existimos. E quando nós temos certeza disso, temos consciência de quem nós somos, vamos viajar da França, país de René Descartes, para a Índia. E vamos encontrar um outro pensador. Desta vez, é o pensador Buda. Para Buda, somos o que pensamos. Tudo o que somos surge com os nossos pensamentos. Com os nossos pensamentos, afirma esse pensador, fazemos o nosso mundo. E não é tudo. Sigmund Freud, um austríaco, disse que nós não somos apenas o que pensamos ser. Somos mais. Somos também o que lembramos e aquilo que esquecemos. Somos as tristezas que trocamos. Somos os enganos que cometemos e até os impulsos a que cedemos. Com base nessa viagem intercontinental, fomos para a França, fomos para a Índia, depois fomos agora para a Áustria. A que conclusão podemos chegar com base ao tema enunciado? A conclusão, companheiros, é uma, direta e concisa. A condição de existência implica a nossa realidade circundante. Implica os nossos hábitos e costumes. Implica a nossa mentalidade. As representações sociais. As manifestações culturais. Enfim, tudo o que nos circunda e a sua interação conosco. E como é que isso então determina o nosso pensamento conforme o tema aí enuncia? Karl Marx responde-nos: os homens desenvolvem a consciência no interior do desenvolvimento histórico real. Ou seja, os homens desenvolvem a consciência através da análise da realidade circundante. O bebê, ele adquire aquelas qualidades, é curioso, faz o que faz e até chega ao ponto de picar o dedo no fogo, só depois de se queimar sabe que aquilo queima, por causa do mundo real que o circunda. O bebê chama pela primeira vez papá pelo simples ímpeto de imitação. Um exemplo muito mais prático, acho que provavelmente alguns de nós terão assistido isso, Jorge, o Rei da Silva, ou Tarzan, um bebê humano que foi abandonado entre os gorilas numa selva. Ele desenvolveu atitudes totalmente simiescas. Ele andava com o macaco, comia com o macaco, brincava com o macaco, trepava com o macaco, porque a realidade circundante deste bebê abandonado ditou aquelas qualidades. Karl Marx acrescenta ainda mais.
O pensamento e o universo estão em perpétua mudança. Mas não são as mudanças das ideias que determinam a mudança das coisas. O que é então que determina? Ele diz aqui que as ideias modificam-se porque as coisas modificam-se. E a prova disso é a sequência histórica dos acontecimentos. Tudo o que nos circunda tem sempre 3 estados. Tem uma fase primordial, tem um estado de desenvolvimento e aquilo que nós podemos chamar de estado atual. A ciência teve uma fase embrionária, que começou de especulações, a sociedade, a política e etc. Por isso, a realidade existencial sabe dizer quando é que é o momento de seguir, quando é que é o momento de progredir. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada, Afonso. Afonso apresentou os seus argumentos. Osvaldo Afonso tem 5 minutos para apresentar a sua posição contra. Muito boa tarde, caros colegas. Muito boa tarde, o corpo de jurado. E desta feita também saúdo a vós, todos professores, pessoas intervenientes não desta instituição. A existência social dos homens determina os seus pensamentos. Claramente estou contra. Começo analisando e interpretando o nosso ordenamento jurídico no seu artigo 40, que diz assim: todos têm o direito de exprimir, divulgar e partilhar livremente os seus pensamentos, as suas ideias, opiniões pela palavra, imagem ou outro qualquer meio. Quero aqui mencionar que o fator preponderante para que o indivíduo cresça na vida não é a sociedade que o vai influenciar, mas sim a liberdade, a razão, a consciência e a inteligência. A liberdade é esta que lhe dá o direito de escolher o bem ou o mal. Tanto faz o bem ou o mal, é a sua decisão, ou seja, determina. Quero aqui transparecer que o termo determinar significa decisão nesta senda de ideias. O nosso legislador salvaguardou este princípio porque sabe que o homem ele é inteligente, ele é idôneo e ele pensa. E porque ele pensa, tem a liberdade. Obviamente que o indivíduo não precisa da existência da sociedade para o determinar, porque ele toma as suas decisões, ele determina através daquilo que sai do seu interior e é desta forma que ele exterioriza. Segundo a Bíblia, no livro de Gênesis, no seu capítulo 1, versículo 26, diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Nos perguntamos, e eu também me questionei, quando elaborei este ato, onde é que se coloca a imagem e semelhança de Deus com o homem? A imagem e semelhança de Deus com o homem propriamente se coloca naquilo que no nosso ordenamento jurídico, no artigo 1, propriamente lhe chama de dignidade humana e que também em direito chamamos de faculdades inerentes à pessoa humana, que são a liberdade, a inteligência, a razão e, sobretudo, a consciência. Diz também, Deus ao tomar as suas decisões propriamente com o homem, no seu projeto, não foi influenciado por ninguém, ou seja, pelo Satanás. E, obviamente, este homem, que é filho de Deus, também não é influenciado por ninguém. Claramente, eu estou contra. Este homem, que não é influenciado por ninguém,
quando toma as suas decisões, toma por si só aquilo que ele pensa, aquilo que vem do seu interior. Também vamos encontrar o pensamento de Thomas Hobson, que centraliza a pessoa no seu caráter grande. Ou seja, os nossos antepassados diziam que poderia dar alma a este pensamento era de considerar omni res sacra, que quer dizer o homem deve ser coisa sagrada para o próprio homem, e não omni lupus, o homem é lobo do próprio homem. E hoje estamos numa sociedade completamente agressiva e selvagem. Esta sociedade de hoje é que é o próprio lobo, mas ainda assim tem pessoas que nascem e são boas pessoas, ou seja, não desafastaram-se desta influência. Claramente, vou dizer aqui, se o júri me permita, algo que aconteceu comigo. Na sexta-feira tinha um trabalho para fazer. Quando cheguei em minha casa, esclareci aos meus familiares e, obviamente, aos meus amigos que representam a existência de alguma sociedade que teria de estar aqui sexta-feira a defender a minha tese. E eles disseram: Osvaldo, não vai e ganha o teu dinheiro, vai fazer o teu trabalho. Eu pensei, mas ainda assim apareci aqui, porque pensei, e esses que eu considero a sociedade não representaram nenhuma influência para mim. É só para dizer o lapso, não sou Osvaldo Afonso, mas Osvaldo Veloso. Pura e simplesmente dei as minhas pinceladas. Muito obrigado. Obrigada, Osvaldo Veloso. Vamos ver agora o que tem o Afonso Matias a dizer. Ele tem 5 minutos. Vamos ouvir. Primeiramente, eu quero começar por felicitar o meu companheiro Osvaldo, porque ele, na sua abordagem, reconheceu que os 3 fatores da existência do homem estão entre a razão, a inteligência e a consciência. Na sua abordagem, o meu companheiro, com muito respeito, foi muito contraditório consigo mesmo. Primeiro, ele diz que a sociedade em si não representa influência nenhuma para ele. Ele não é influenciado pelo meio social. Mas na sua abordagem, ele citou Deus, citou Satanás, citou Jesus Cristo e até mesmo citou o artigo 40 da nossa lei constitucional. Se estamos lembrados, o meu companheiro Osvaldo não nasceu conhecendo essas pessoas. Não nasceu religioso. A partir do momento que ele começou a ganhar consciência do meio circundante, influenciado especialmente pelos seus pais, e incutida a ideia de que é necessário que busquemos alguém supremo, alguém que fez tudo o que existe. Então, incumbido nesse pensamento, ele também enfileirou-se nesse diapasão. Quando vem dizer que a sociedade não tem nenhuma influência sobre ele, está a ser mentiroso. E mais ainda, quando invoca o artigo 40, a liberdade de informação, a liberdade de expressão, que está garantida na nossa lei, eu gostava de perguntá-lo, será que um homem que não existe terá noção disso? Por isso é que eu disse logo na minha abordagem, a essência de tudo está no fator de reconhecermos primariamente que existimos. Quando não se reconhece que existimos, tudo o resto não vale. E o que é existência? O que é que nos dá consciência de que existimos? É o que nos circunda, é o meio circundante, é o meio social. Não temos, assim como Kierkegaard disse, não temos como falar de existência fora da existência. Eu desafio aqui o meu companheiro que me venha dizer algo que ele conhece que não existe. Que me venha dizer aqui algo que ele conhece e que não existe. Negar isso é negar a própria existência. Um fato curioso, o meu amigo Osvaldo está aqui a fazer este dueto comigo e conosco porque uma faceta da sua existência inclui o facto de estar na universidade. Ele vem para a universidade
E a partir desta universidade, que está incluída na existência coletiva dele, ouviu um concurso e através dessa informação pensou que estava em condições de participar e está a participar. Agora, quando diz que o meio social não tem nenhuma influência, está a querer dizer que o júri está apenas aqui para me avaliar a mim, porque afinal de contas ele não existe. Muito obrigado. Osvaldo Veloso tem 5 minutos para encerrar este debate e marcar a sua posição. Vamos ver o que tem a dizer. 5 minutos. Novamente estou aqui para defender a minha opinião. Como disse a princípio, vou reintegrar novamente. Obviamente que a sociedade não representa nenhuma influência para mim e eu penso que não representa para ninguém que esteja aqui. Um fato muito curioso é o Osvaldo Veloso vivo no Prenda, uma rua muito turbulenta e muito agressiva. Nasci de uma família que não me deu uma educação tão coesa, mas precisamente com os meus pensamentos me autodeterminei. E hoje estou aqui na Universidade Gregório Semedo pelas sendas das minhas ideias e pela procura do meu pensamento, sobretudo a quando passava na escola e um professor puxou e autodeterminou a pagar os meus estudos. É para dizer que nós somos o que pensamos e não, obviamente, o que existimos só por si como material. A pessoa não é só pessoa porque existe uma forma material, mas porque pensa. E, obviamente, esse pensamento não se restringe pura e simplesmente analisando a sociedade, ou seja, vendo aquilo que os outros fazem, mas porque também pensamos. E se pensamos, com o nosso pensamento nos auto-influenciamos, como aconteceu comigo, Osvaldo Veloso. Para dizer, ato curioso também, quando recebi este tema, pelo telefonema do Dr. Vadim, fiquei tanto quanto por um lado triste, pensando que ainda existem pessoas que pensam que a existência da sociedade representa algo para eles. Mas, por outro lado, também fiquei alegre sabendo que eu iria mudar o pensamento dessas pessoas que pensam assim. A sociedade não representa nada. Obviamente, hoje nos encontramos numa sociedade muito agressiva. Até um certo momento, eu digo deplorável, lamenta-se com bastante piedade a sociedade que temos hoje. Mas ainda assim, encontramos pessoas boas, ou seja, pessoas que estão a nascer em 2011, 2012, mas vão ter bom caráter. Por quê? Porque vão autodeterminar-se, como eu, Osvaldo Veloso, me autodeterminei. Desta feita, termino o meu discurso. Obrigado.